Vida Leve de volta e olha só, agora nós vamos falar sobre abdominoplastia e lipoaspiração. São técnicas aí para redução da gordura localizada e contorno corporal. Roda a vinheta. O assunto agora é lipoaspiração e abdominoplastia. A mulherada aí, né, com a máxima atenção, principalmente as mulheres. E para isso eu converso com elas, as cirurgiãs plásticas, doutora Karine Barreto, Luana Rios. Sejam muito bem-vindas mais uma vez aqui ao Vida Leve. Pra gente começar, e você que tá em casa morrendo de curiosidade, gente, eu queria começar falando e esclarecendo o seguinte. Esses dois procedimentos não são para emagrecer. Não é isso, meninas? Muito bom dia. Bom dia, Karine, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite. Sim, não é para emagrecer. A lipoaspiração, principalmente, que a gente vai fazer o quê? Que muitas mulheres acham que a lipoaspiração é para emagrecimento. Não, a lipoaspiração é para contorno corporal. A gente vai tirar aquelas gordurinhas que estão no lugar errado, colocar no lugar certo, às vezes aproveitar para fazer um enxerto de bumbum e aí fazer contorno corporal. Já a abdominoplastia, a gente usa para tirar excesso de pele, para a gente corrigir flacidez. Então, Karine, a abdominoplastia, ela cumpre esse papel em relação à flacidez. Como é que é isso? Isso, exatamente. É uma cirurgia que geralmente é indicada para as pacientes que já tiveram filhos, que têm a diastase dos retos abdominais, que é o afastamento da musculatura do abdômen, quando você fica gestante, né, quando você está grávida, para caber o bebê na barriga, a gente precisa afastar esses músculos e muitas vezes eles não retornam completamente. Então a gente faz a correção dessa diastase e retira completamente o excesso de pele dessas pacientes. Em alguns casos, eu já ouvi dizer, né, que a combinação das duas técnicas traz um melhor resultado. Como é que é isso? Exatamente, porque sempre tem aquela gordurinha pra gente tirar. Então, quando a gente consegue corrigir o excesso de gordura que está no lugar errado, associada à abdominoplastia, que é quando a gente tira aquela flacidez, principalmente debaixo do umbigo, né, que é a pele que a gente retira, aí a gente consegue dar um contorno corporal melhor ao paciente. Como a doutora Karine também falou, a gente corrige a diastase. Então, tirar a gordurinha do local errado, de reduzir a flacidez do abdômen inferior, né, tirar esse excesso de pele e corrigir a diastase, tudo isso somado é que dá pra gente dar esse resultado de contorno corporal, que é aquele corpo desenhadinho que a gente vê com os resultados. Lembrando Sim. que também a gente consegue tratar as estrias que estão nessa região que vão ser retiradas, né? Então a gente consegue retirar todas as estrias que estão abaixo da cicatriz umbilical. Isso é importante de se dizer, porque é muito comum durante a gestação a gente fazer estrias no abdômen, né? Por causa do estiramento, então, né? Exato. E elas geralmente são embaixo do umbigo. Então a gente consegue retirar a maioria, se não todas, durante esse procedimento. Então é maravilhoso. Você falou agora aí uma questão assim primordial, que é o umbigo, né? Muitas mulheres quando recorrem à abdominoplastia ficam assim receosas por conta do formato do umbigo. Tem como amenizar essa situação, doutora Karine? Como é que tá o negócio? Tem sim. Hoje eu brinco que assim, cada cirurgião tem seu umbigo e cada paciente tem um umbigo que gosta, né? E que é mais adaptado àquele umbigo. Hoje a nossa luta diária é por proporcionar para aquele paciente um umbigo mais natural, para que não fique aquele estigma de que a pessoa operou aquela abdominoplastia. Então a gente sempre tenta fazer uma cicatriz umbilical mais semelhante à cicatriz natural, né, da paciente. Entenda, pessoal, a gente faz, mas assim, tem muito também do que já é da paciente, né? Tem muito da matéria-prima que é entregue a gente. Entendi. Outro ponto assim que não pode ficar de fora é em relação à recuperação, né, de ambas as cirurgias, tanto de uma lipo quanto de uma abdominoplastia. Vamos falar um pouquinho aí como é que tá hoje essa recuperação? A recuperação da lipoaspiração, ela gira em torno de 15 dias, né? Às vezes a gente consegue até liberar um pouquinho antes, dependendo do tamanho da lipoaspiração que a paciente fez. Já na abdominoplastia, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Por quê? Porque o corte, ele é bem maior. Para a lipo, a gente só faz os furinhos mesmo, que são suficientes para a gente colocar as cânulas de lipoaspiração. Na abdominoplastia tem aquele corte grande, então a gente precisa que a paciente ande curvada por um período de tempo determinado, que gira em torno de 21 dias e a paciente vai aos poucos retornando à posição original.
e ela precisa ficar 30 dias mais ou menos sem pegar peso. Em relação à cicatrização, né, da abdominoplastia, porque a gente sabe que tem um corte aí grande, mas vocês têm todo um cuidado de colocar, tipo assim, abaixo, para que quando a gente coloque um biquíni não apareça. A gente não corta em qualquer lugar. A gente corta em lugares estratégicos mesmo para a paciente poder depois usar um biquíni, usar uma roupa mais curta, né? E que não fique à mostra essa cicatriz da abdominoplastia. Uma coisa que eu falo muito, a cicatriz ela é proporcional à flacidez. Quanto maior a flacidez você tiver, infelizmente ou felizmente, porque a gente vai conseguir tratar a flacidez, esse corte vai ter que ter uma magnitude, um tamanho maior. Existe a possibilidade de uma paciente fazer somente uma lipoaspiração, se ela não tiver flacidez, e ficar tudo ok? Com certeza. É exatamente isso que acontece quando a gente avalia o paciente. Por isso que é tão importante a avaliação. Porque na avaliação a gente consegue dizer, não, isso aqui é um caso de abdominoplastia, isso aqui é um caso de lipoaspiração, ou isso aqui é um caso de lipo com abdominoplastia. Para a gente finalizar aqui nossa entrevista, eu quero perguntar agora em relação às novas tecnologias, né? O que é que tem aí de novo no mercado em relação tanto à lipoaspiração quanto à abdominoplastia para amenizar todos aqueles inconvenientes, né, das cirurgias? Isso hoje, eu acho que a abdominoplastia está na hora agora da lipoaspiração, né? Da evolução da lipoaspiração com a abdominoplastia. A gente tem conseguido entregar resultados em pacientes com flacidez leve a moderada, que antes a gente não conseguia com as tecnologias agora de retração de pele. Então há uma retração de pele em que a gente consegue corrigir sem precisar fazer o corte, né? Ou às vezes diminuir o tamanho daquele corte. Existe um laser que eu e Lu a gente usa, que ele também auxilia na retirada dessa gordura, ele emulsifica essa gordura, então ele facilita. Quando a cânula passa, ela faz menos trauma, o paciente tem menos dor, a recuperação é mais rápida, tem menos hematoma. Então, assim, a tecnologia é formidável, né? Existe um custo agregado às tecnologias, que isso é inerente do aparelho, né? Não é nosso, mas os resultados são formidáveis, são fantásticos. Lembrando que tem a limitação, né, daquela paciente que tem indicação para esse procedimento. Meninas, muito obrigada aí pela participação de vocês aqui no Vida Leve, sempre engrandecendo o nosso conteúdo. Um prazer, viu? É sempre um prazer, sempre uma delícia estar aqui com você. A gente está sempre à disposição para vir aqui falar de temas tão importantes, né? Com certeza. A gente que agradece a participação mais uma vez, é um prazer estar aqui. Ai, bate aqui, bate aqui. É isso aí, só presta atenção ao recorrer a esses procedimentos para que você procure profissionais habilitados e um hospital estruturado para a sua segurança. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os benefícios do yoga para a sua qualidade de vida e o seu bem-estar. E tem receita para a gente se despedir de junho, é já já.